Aí, continuando a aula de hoje, né? Movimentos sociais ao longo da história e luta por direitos iguais em diferentes temporalidades e espacialidades. Agora que conhecemos um pouco mais de alguns movimentos sociais na história do Brasil, vamos de forma reduzida destrinchar algumas vitórias de outros movimentos relacionadas a essas conquistas, a prática cidadã, que também engloba participação política e governança. A prática da cidadania se amplia, assim como os movimentos sociais, a partir das desigualdades. Isso porque existe uma crucial diferença entre cidadania formal e cidadania real. A cidadania formal é aquela que, teoricamente, deveria garantir direitos por meio da legislação vigente. No caso do Brasil, a legislação formulada na Constituição Federal de 1988 é considerada vanguarda na preservação e garantia dos direitos humanos no mundo. É considerada uma das melhores do mundo. Contudo, dia a dia mostra que a realidade é outra. O Estado brasileiro, por inúmeras vezes, deixa de assegurar os direitos básicos a grande parte da população, contornando a aplicabilidade das leis para beneficiar determinados setores da sociedade. Ou seja, não garante que todos sejam iguais perante a lei, como manda a Constituição. E é nesse contexto que surgem o quê? Os movimentos sociais, né? Para poder efetivar a cidadania para todos, para que todos tenham direito. São 3 os movimentos sociais que englobam a perspectiva cidadã. Então, nós temos aqui o movimento feminista, o movimento negro e o movimento ambientalista, né? E dentro do movimento feminista, que luta contra as primeiras formas de opressão na história, sujeição feminina pelo homem. Assim, esse movimento assegurou que as mulheres tivessem seus direitos políticos assegurados, como o direito ao voto, a escolarização. Isso tudo foi conseguido através do movimento feminista, né? O movimento negro, né, historicamente marcado pela luta da supressão do racismo nas sociedades, elemento que negou cidadania a diversos indivíduos. E, em dado grau, nega até hoje, sendo uma das conquistas desse movimento. A política de cotas, que visa assegurar a inserção desse grupo no ensino superior, em concursos públicos, entre outros, almejando assegurar a equidade de oportunidades. E, por fim, nós vamos falar do movimento ambientalista, que reconhece a importância da natureza para a preservação da própria espécie. Ou seja, nós temos que defender o movimento ambientalista, o meio ambiente, por quê? Para preservar nós mesmos, né? Porque o que acontece quando tem degradação ambiental, né? Enfim, é um movimento para assegurar às futuras gerações condições ambientais adequadas. E por conta disso, a cidadania atravessa todo o histórico dos movimentos sociais, pois é por meio deles que a cidadania é efetiva e se concretiza em sociedade. A cidadania, desse modo, contribui para a formação de sujeitos capazes de conviver com o próximo na base da tolerância e da igualdade, respeitando a diversidade, a biodiversidade em todas as suas manifestações. A redemocratização no Brasil favoreceu a relevância dos movimentos sociais como lugar de participação, construção de uma cidadania. Um outro ganho também, né? Os movimentos sociais ainda promovem uma integração social que vai além da democracia representativa, que é a democracia participativa. Ou seja, todo cidadão tem que participar no exercício da cidadania, né? Por isso, a formação de cidadãos críticos é fundamental na construção de uma sociedade capaz de transformar seu presente e seu futuro. Preste atenção nessa palavra aqui, ó. Cidadãos críticos. Ou seja, críticos, nós devemos pensar, refletir e estudar, principalmente.
Em meio a essa disputa de como as riquezas naturais devem ser tratadas, existem diferentes movimentos sociais que compreendem a importância da preservação da natureza. Como exemplo disso, vejamos a seguir algumas conquistas do movimento ambientalista, Greenpeace, na preservação ambiental. Então, a gente vai falar só dos movimentos, mas também o que se conseguiu através desses movimentos. Greenpeace, as vitórias no Brasil e no mundo. Testes nucleares, desmatamentos, mudanças climáticas, caça a focas e baleias. Com 4 décadas de ativismo, Greenpeace tem muita história para contar e vitórias para comemorar. Acompanhe a seguir uma das principais conquistas no Brasil e no mundo. Então, em 1974, França põe fim a testes nucleares no Pacífico Sul. Na década de 1960, a França elegeu o Pacífico Sul como local para promover testes nucleares, sem levar em consideração a devastação ambiental. O país deu continuidade aos planos até 1972, quando o governo francês decidiu ampliar ainda mais a área afetada pelos testes, englobando o território marítimo internacional. A decisão chamou a atenção de David McTaggart, canadense, que prontamente renomeou seu barco como Greenpeace 3 e se juntou à organização. A bordo da embarcação, no mesmo ano, McTaggart e ativistas navegaram rumo ao Pacífico Sul, fazendo com que os testes fossem suspensos. Expulso pela França, voltou à área um ano depois. Antes de ser novamente expulso, foi agredido repetidas vezes pelo exército da França. O fato rendeu um processo na justiça contra o governo francês e chamou a atenção do mundo para o programa nuclear. A pressão pública obrigou a França a anunciar em 1974 os fins dos testes. Imagina o que esses testes, fizeram mal para o oceano, Então, a vitória, desse importante ativista. Tem mais. Em 1982, acordo acaba com a legalidade da comercialização de baleias. A situação era cada vez mais chocante. Na década de 1970, a população de baleia azul diminuiu drasticamente para menos de 6 mil em todo o mundo, consequência direta da pesca baleeira agressiva. O fato chamou a atenção do Greenpeace, que logo após a sua fundação decidiu aderir à defesa das baleias. Em 1973, as embarcações do Greenpeace iniciaram investidas contra barcos baleeiros. Cenas de baleias mortas sendo içadas chocaram o mundo. Após 10 anos de campanha, o Greenpeace conquistou sua maior vitória. Em 1982, finalmente, a Comissão Baleeira Internacional anuncia a moratória de caça de baleias. Agora, em 2004, Tá bem recente e foi no Brasil. Demarcação de terra indígena dos Deni. Numa investigação sobre extração ilegal de madeira pelo Amazonas, o Greenpeace descobriu que uma madeireira da Malásia, a WTK, havia comprado 313 mil hectares de florestas por ali. Quase 50% da área se sobrepunha à terra que pertencia ao povo indígena Deni. Informados de que 150 mil hectares de suas florestas poderiam sumir, os Deni decidiram, querendo o governo ou não, a área que seria demarcada. O poder público não agiu. Os indígenas foram à luta. Com o apoio do Greenpeace, eles começaram em 2001 a demarcar a área por conta própria. Depois de muita pressão pública e exposição na imprensa, veio a recompensa. Em maio de 2003, chegavam os técnicos para a demarcação oficial do território. Ela foi concluída em agosto de 2003 com a instalação de marcos e placas identificando a área com selos do governo federal. Em 2004, o então presidente Lula deu a canetada final. Desde então, a mineração e exploração industrial de madeiras estão proibidas por ali.
Em 2010, menos Kit Kat, mais floresta. Em uma longa investigação, Greenpeace descobriu que o óleo de palma utilizado pela Nestlé para fazer Kit Kat, um dos chocolates da marca mais apreciados mundo afora, era fornecido pela Sinar, mais conglomerado conhecido por destruir as florestas tropicais da Indonésia. Foram 8 semanas de intensa campanha do Greenpeace contra as fabricantes de chocolate. O apoio de centenas e milhares de pessoas de vários países fez toda a diferença. Envio de e-mails, divulgação via Facebook, Twitter e até ligações para a empresa pedindo o fim dos negócios entre Sinar, mais e Nestlé, que chegou a censurar um vídeo produzido pelo Greenpeace, que teve mais de 1,5 milhão de acessos. Com tanta pressão, não restou outra alternativa a Nestlé a não ser concordar em não mais comprar óleo de palma de fontes que destroem naturezas tropicais da Indonésia. Então, essas foram algumas vitórias do Greenpeace para mostrar a importância de movimentos sociais ambientais, né? Então, agora vocês vão fazer atividade. Qualquer dúvida, a gente tira na plataforma. Beijão, pessoal!